A notícia da anulação do gol do Vasco pela CBF caiu como uma bomba no mundo do futebol, especialmente entre os torcedores do Fluminense. Imagine a cena, os sufocantes minutos finais de um jogo decisivo, a tensão no ar, a torcida vibrando, gritos de apoio ecoando nas arquibancadas, e, de repente, um gol que parecia selar a vitória para o rival é anulado. O estádio, que pulsava em uníssono, foi tomado por um misto de alívio e incredulidade. A CBF, em uma decisão polêmica e inesperada, decidiu que houve uma infração no lance que resultou no gol, gerando um turbilhão de emoções e opiniões nas redes sociais e nos bares, onde os torcedores se reúnem para discutir suas paixões. A primeira reação entre os tricolores foi de alívio. Afinal, a luta pelo título é acirrada e qualquer vantagem, por menor que seja, pode ser crucial. O Fluminense, que já estava enfrentando uma maratona de jogos e uma tabela complicada, agora vê uma luz no fim do túnel. A anulação do gol do Vasco não é apenas uma questão de justiça esportiva, mas uma oportunidade que pode mudar a trajetória do clube na competição. Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar no que realmente aconteceu, como a decisão da CBF veio à tona, qual o impacto imediato para o Fluminense e como isso pode influenciar os próximos jogos. O que era um cenário de apreensão se transforma em esperança. O Fluminense, que atravessou momentos difíceis nas últimas rodadas, pode agora se revitalizar, com a moral elevada e a possibilidade de conquistar pontos valiosos na tabela. A atmosfera nas redes sociais foi eletrizante. A anulação gerou uma onda de discussão sobre o papel da CBF e a arbitragem no futebol brasileiro, um tema que sempre provoca debates acalorados. Torcedores se dividiram entre os que celebravam a decisão e os que questionavam a eficácia da arbitragem. O que parecia um erro de arbitragem em favor do rival agora lança uma nova perspectiva sobre a competição. O que isso significa para o Fluminense e seus torcedores? Além disso, a anulação do gol pode ser um divisor de águas não só para a equipe, mas também para os torcedores. A sensação de que a justiça foi feita e que a CBF, finalmente, tomou uma decisão que favorece o Fluminense, traz à tona uma onda de esperança e um clima de união entre os torcedores. Eles se sentem parte de algo maior, de um movimento que busca não apenas a vitória, mas a integridade do esporte. Convidamos todos os torcedores a se inscreverem no canal e deixarem seu like. É hora de fazer a voz tricolor ser ouvida e mostrar que estamos juntos nessa batalha, independentemente das adversidades. Agora que já entendemos o impacto da anulação do gol do Vasco, vamos avançar para o próximo capítulo e explorar o ângulo tático dessa decisão. Como isso pode mudar a estratégia do Fluminense em campo e o que podemos esperar dos próximos confrontos? Contempla a cena, a torcida do Fluminense em peso, lotando o estádio, vibrando com cada passe, cada jogada. Agora, com o gol do Vasco anulado, a emoção da arquibancada se transforma em uma nova perspectiva tática para o Fluminense. O que muitos não perceberam é que, ao anular o gol rival, a CBF não apenas alterou o resultado de um jogo, ela mexeu nas engrenagens da estratégia tricolor. A decisão da entidade máxima do futebol brasileiro pode ter sérias consequências na forma como o Fluminense se prepara para os próximos desafios. Com a moral elevada após a decisão, o Fluminense pode entrar em campo mais confiante, com uma determinação renovada. Essa confiança é essencial, especialmente em jogos decisivos que podem definir o rumo da temporada. O clima de celebração nas arquibancadas pode ser traduzido em um espírito combativo dentro de campo. O técnico, ciente dessa nova energia, pode optar por uma abordagem mais ousada, explorando táticas que aproveitem a motivação dos jogadores. Uma das estratégias que o técnico pode adotar é a pressão alta. Com a moral em alta e os jogadores motivados, a equipe tricolor pode se posicionar de maneira mais agressiva, buscando anotar gols logo no início das partidas. Essa postura não apenas pressiona o adversário, mas também cria um ambiente de expectativa e entusiasmo entre os torcedores. Imagine a cena, um estádio vibrando, a torcida cantando e a equipe indo para cima, em busca de garantir uma vitória que não só conta os pontos, mas solidifica a confiança do elenco. Além disso, a anulação do gol pode fazer com que a equipe rival, o Vasco, entre em campo com uma pressão extra. Eles saberão que estão sendo observados de perto e que qualquer erro pode ser fatal. Essa tensão pode ser explorada pelo Fluminense,
que tem um elenco talentoso e capaz de aproveitar as oportunidades que surgirem. Os jogadores da equipe tricolor, agora mais motivados, podem se sentir inspirados a crescer ainda mais em campo. Essa nova forma de ver o jogo pode levar a uma reavaliação das posições e funções dentro do time. Jogadores que estavam se sentindo pressionados por falhas anteriores podem encontrar um novo propósito. Em jogos anteriores, a falta de confiança teve um papel importante nas derrotas, mas agora, com a moral elevada, essa pressão pode se transformar em uma força motivadora. O técnico pode também utilizar essa nova dinâmica para ajustar a formação da equipe, buscando maximizar o potencial de cada jogador em campo. Além do mais, a anulação do gol e a mudança na tabela podem influenciar diretamente a forma como os adversários veem o Fluminense. Outros times podem começar a temer enfrentar o Fluminense, sabendo que ele agora está em uma posição melhor, tanto em termos de moral quanto de pontos. Essa percepção pode ser decisiva. Cada equipe tem suas particularidades, e sabendo que o Fluminense está em uma ascensão, os adversários talvez tenham menos confiança ao encarar o tricolor. Agora, para você, torcedor, como você vê a mudança na estratégia do Fluminense? Você acredita que essa nova motivação pode levar o time a um desempenho ainda melhor? Deixe suas opiniões nos comentários. E agora que já exploramos o ângulo tático, vamos mergulhar em como a anulação do gol impacta o clima entre os torcedores e o mercado de apostas. Não perca! A anulação do gol do Vasco pela CBF não é apenas uma questão de campo, mas um fenômeno que reverbera nas arquibancadas e nas casas de apostas. O clima entre os torcedores do Fluminense é de esperança, mas também de polêmica. Vamos explorar essas repercussões emocionais e econômicas de forma mais clara. Para muitos torcedores, a decisão da CBF representa uma espécie de justiça. O sentimento de que a arbitragem finalmente fez algo correto traz uma onda de alívio. Afinal, é comum que os torcedores se deitem em suas camas à noite, pensando em erros de arbitragem e decisões que podem ter custado pontos preciosos na tabela. A sensação de ter essa injustiça corrigida gera um clima de união e força entre os tricolores. As redes sociais estão repletas de mensagens de apoio ao Fluminense, reforçando a ideia de que, juntos, eles podem superar qualquer adversidade. Por outro lado, a anulação do gol também provocou reações divergentes. Há aqueles que afirmam que a CBF deveria ser mais firme em suas decisões e não ceder a pressões externas. A polêmica se intensifica, e o debate sobre a arbitragem e suas falhas ganha novos contornos. A paixão pelo futebol é, muitas vezes, acompanhada de uma pitada de revolta, e isso se reflete nas conversas em grupos de WhatsApp, nos comentários nas redes sociais e até mesmo nas mesas dos bares. O torcedor quer saber, será que essa decisão realmente foi justa? A CBF está de fato cuidando do esporte, ou está simplesmente tentando agradar a um lado específico? Agora, vamos falar sobre o mercado de apostas. A anulação do gol teve um impacto claro nas odds para os jogos do Fluminense. Muitos apostadores se sentem mais confiantes em investir em vitórias do tricolor. A expectativa de um Fluminense motivado e focado em sua ascensão na tabela pode ser um convite tentador para apostar. Os apostadores, em sua maioria, buscam analisar não só o desempenho dos times, mas também o clima e a moral que envolvem as equipes. Com a moral elevada após a anulação do gol do Vasco, o Fluminense pode ser visto como uma boa aposta. Entretanto, essa confiança pode ser uma faca de dois gumes. O Fluminense precisa manter o foco e não deixar que a euforia o cegue. Jogadores e comissão técnica devem estar cientes de que, apesar da confiança renovada, cada jogo será uma batalha. O adversário vai entrar em campo sabendo que precisa provar seu valor, e isso pode tornar os confrontos ainda mais difíceis. E você, torcedor tricolor, como vê a situação atual do Fluminense? Acha que a anulação do gol do Vasco traz um novo ânimo para a equipe? Deixe suas opiniões nos comentários. Agora, vamos explorar o ângulo histórico e ver como decisões da CBF no passado impactaram o Fluminense e seus rivais. Fique ligado! O passado sempre tem algo a nos ensinar. Quando olhamos para o histórico do Fluminense, percebemos que essa não é a primeira vez que decisões da CBF impactam diretamente o clube e seus rivais.
Vamos explorar algumas situações marcantes que deixaram suas marcas na memória dos torcedores e como elas se comparam com a recente anulação do gol do Vasco. Um dos episódios mais emblemáticos foi o caso Edmundo, quando o jogador foi suspenso pela CBF em 1997, após uma polêmica decisão que gerou alvoroço entre os torcedores. Naquele momento, muitos se perguntavam se a CBF realmente estava agindo de forma justa ou se havia interesses ocultos por trás de suas decisões. Essa situação trouxe à tona um clima de desconfiança que ainda ecoa entre os tricolores, especialmente agora com a anulação do gol do Vasco, que reabre discussões sobre a imparcialidade da arbitragem. Outro momento marcante foi a disputa pelo título em 1984, onde o Fluminense viu-se prejudicado por uma série de decisões controversas da arbitragem. O famoso gol de mão de um jogador rival, que não foi anulado pela arbitragem, gerou revolta e frustração entre os torcedores. Essas situações criaram um clima de desconfiança e raiva, e a relação entre o Fluminense e a CBF sempre foi marcada por altos e baixos. A recente anulação do gol pode ser vista como um lampejo de esperança em um mar de controvérsias, mas também como um lembrete de que o passado ainda influencia o presente. Em 2005, a CBF também se viu envolvida em uma polêmica que afetou diretamente o Fluminense. Durante o Campeonato Brasileiro, uma série de erros de arbitragem prejudicou o desempenho da equipe, levando a uma pressão intensa sobre a entidade. O clamor popular e a indignação dos torcedores foram tão grandes que a CBF teve que se pronunciar, mas as feridas abertas por essas decisões ainda estão frescas na memória tricolor. O que podemos aprender com isso? A anulação do gol do Vasco, mesmo que pontual, pode ser um sinal de que mudanças estão a caminho. A CBF, ao rever suas decisões e tentar corrigir erros, mostra uma disposição para enfrentar as críticas e, quem sabe, se aproximar de uma maior imparcialidade. Para o Fluminense, isso pode ser um divisor de águas, pois a percepção de que as coisas estão mudando pode inspirar a equipe a lutar ainda mais dentro de campo. Além disso, precisamos lembrar que o futebol é uma paixão que une pessoas de todas as idades. A história do Fluminense está repleta de momentos de glória e dor, e a anulação do gol do Vasco pode se tornar mais um capítulo em um livro que narra a luta do clube por justiça e reconhecimento. Os torcedores tricolores têm histórias para contar, histórias que muitas vezes se entrelaçam com as decisões da CBF. Cada jogo é uma nova chance de reescrever a história, e a emoção é palpável. Para você, torcedor tricolor, como você vê a relação do Fluminense com a CBF ao longo dos anos? Você acha que a anulação do gol do Vasco pode ser um sinal de mudança? Deixe suas reflexões nos comentários. Agora, vamos para o capítulo final, onde vamos integrar todos esses ângulos e refletir sobre o futuro do Fluminense após essa decisão da CBF. É hora de unir todas as peças desse quebra-cabeça. A recente anulação do gol do Vasco pela CBF não é apenas um evento isolado, mas sim um episódio que pode ter amplas repercussões para o Fluminense. Ao longo deste roteiro, exploramos diferentes ângulos: a introdução da notícia, o impacto tático, o clima entre os torcedores e o mercado de apostas, e as lições do passado. Agora, vamos sintetizar tudo isso e vislumbrar o futuro do Fluminense, que se desenha promissor. A decisão da CBF representa uma mudança de maré. O clima entre os torcedores está mais otimista, a moral do time está elevada e a estratégia em campo pode ser ajustada para aproveitar essa nova realidade. O Fluminense, que já possui um elenco talentoso, agora se vê em uma posição onde a confiança pode ser sua melhor aliada. A maneira como a equipe lidará com essa confiança será crucial. Eles precisam lembrar que cada jogo é uma nova batalha e que a pressão pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Além disso, a relação entre a CBF e os clubes pode estar se transformando. A anulação do gol do Vasco é um sinal de que a arbitragem pode estar mais disposta a corrigir erros, mesmo que isso signifique enfrentar críticas. Para o Fluminense, isso pode ser um passo em direção a um futebol mais justo e equilibrado. A história do clube é rica em altos e baixos, e cada nova decisão pode se tornar uma nova oportunidade de reescrever essa narrativa, trazendo à tona a força do nosso passado e a esperança de um futuro melhor. A emoção da torcida é um fator que não pode ser subestimado. A paixão que os torcedores sentem pelo Fluminense é o que alimenta a alma do clube.
A união entre os tricolores, especialmente em momentos como este, pode ser um combustível poderoso, capaz de impulsionar a equipe para novas conquistas. A força da torcida é a verdadeira essência do futebol, e quando essa energia é canalizada, os resultados podem ser surpreendentes. O apoio incondicional da arquibancada pode ser o diferencial que o Fluminense precisa para superar desafios e alcançar seus objetivos. Por fim, o futuro do Fluminense parece promissor, mas será que a equipe estará à altura das expectativas? Os próximos jogos serão cruciais para confirmar se essa nova fase realmente trará os frutos esperados. A anulação do gol do Vasco não é apenas um alívio momentâneo, mas uma oportunidade de crescimento e evolução. Torcedores, a hora é agora. Como vocês veem o futuro do Fluminense após essa anulação? A equipe pode conquistar títulos e fazer valer essa nova fase de moral elevada? Deixe suas opiniões nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar todas as novidades do Fluminense, porque a jornada tricolor está apenas começando.